Eu queria, antes de entrar nessa discussão mais direta sobre a tragédia lá no sul do país, professor Ricardo, ouvir a sua opinião a respeito dos caminhos e descaminhos dessa administração, que é classificada como de esquerda por alguns e de centro-direita por outros. O que é o governo Lula 3, professor Ricardo, e a sua análise aí para essa administração? Olha, o governo Lula 3 é um governo com muitas valências, né? Como a gente costumava dizer lá nos estudos de física de segundo grau, né? Então, há valências à esquerda, sobretudo na área das relações internacionais, e há valências ao centro, né, digamos aí na área econômica, e há valências à direita na área ligada ao agronegócio e também em certas posições em relação aos costumes, né? Isso tudo, né, por conta de um cenário diverso que o terceiro governo do Lula encontrou em relação aos dois anteriores, que é o de uma oposição organizada, majoritária no Congresso e muito forte socialmente. Então, é um cenário que, até hoje, as pesquisas, né, indicam que grande parte dos eleitores de Jair Bolsonaro, e o Lula ganhou por décimos, né? Esses eleitores rejeitam peremptoriamente o governo e as ações do governo, e isso fortalece a ala bolsonarista no Congresso. A tendência que se esperava era, como é comum, né, na história brasileira, de que houvesse uma adesão ao governo, né, mas não é isso que está acontecendo. É isso, é isso. Muitas disputas que a gente tem observado ao longo dessa terceira gestão do presidente Lula, mas a gente sabe muito bem, professor Ricardo, que isso se dá especialmente a partir das escolhas que foram feitas lá durante o processo eleitoral aqui no nosso país. Essa grande aliança foi construída, evidentemente, para derrotar o Jair Bolsonaro, mas o presidente Lula, de alguma forma, ele não buscou a população para construir essa aliança a partir da base aqui no nosso país. Eu tenho observado aí os governos do PT abandonando as bases ao longo do tempo. À medida que o tempo vai passando, as bases desse governo do Partido dos Trabalhadores parece que vão ficando cada vez menores. Como é que você observa essa incapacidade ou essa escolha do presidente Lula de não unificar as bases dos trabalhadores, justamente no sentido de fazer com que esse governo fique, digamos assim, um pouco mais fácil, entre aspas, né, de que o Congresso Nacional, esse Congresso altamente conservador, não tenha tanto protagonismo? O governo não poderia dialogar com as bases para fazer a sua gestão, professor Ricardo? Eu discordo dessa interpretação, Anderson. O que seria esse diálogo com as bases, né? No limite, isso aponta para uma gestão no modelo chavista, né? E eu acho que isso o Lula nunca concordou, nem quando ele apoiava o Chávez na Venezuela, né? Seria uma gestão avalizada, né, por grandes manifestações de rua, de massa, né? Isso não deixa de gerar um certo caos no país, né? Há interrupções, greves que afetam a economia, né? E isso atrapalha bastante o crescimento, né? E a meta do governo Lula é, pelo que eu percebo, o contrário, né? Conquistar um próximo mandato, ter uma situação mais facilitada com um Congresso mais favorável a partir das eleições de 26, né?
por conta de um crescimento e de um controle da inflação. Se essas bases fossem mobilizadas, nós teríamos um processo inflacionário forte, porque o setor produtivo não deixaria de reagir. Né? E, além do que, né, o apoio que o Lula tem, né, entre dos setores, digamos assim, de centro, mesmo de centro-direita, ele perderia. Né? Então, eu acho esse programa que a esquerda defende é inexequível. Né? Eu, como uma pessoa de esquerda, concordo com a maioria dessas críticas, mas acho que a esquerda faz, nessas críticas que a esquerda faz, mas acho que isso tem que ser, digamos assim, relativizado. Né? Então, as críticas pontuais são muito bem-vindas e tendem mesmo a fazer alguns efeitos, como, por exemplo, no caso da reforma do ensino médio. Né? Houve um movimento muito forte por parte dos setores organizados, dessas bases aí, né, das bases de apoio na área educacional, e se conseguiu barrar uma reforma que era claramente anti-esquerda, né? Que era assim, uma reforma que foi pensada no âmbito do governo Michel Temer. O senhor usou o exemplo da reforma do ensino médio, mas a grande verdade, professor, é que o governo conseguiu fazer foi apenas uma revisão dessa reforma. A ideia das entidades aí que dialogam com o ensino público no país era a revogação do novo ensino médio. Né? Isso o governo não conseguiu. Até agora o governo não conseguiu levar à frente sequer a revisão da contra-reforma trabalhista aqui no nosso país. O Lula chegou a dizer durante a campanha que poderia revogar essa reforma. Não há essa caminhada cada vez mais à direita dessa gestão, de alguma forma não pode nos trazer prejuízos no futuro, professor? Anderson, eu discordo novamente, né? Porque o que se esquece, né, é que não basta vontade política, nós não estamos numa ditadura. A palavra, o desejo do presidente não resolvem as situações. E é por isso que eu falo, professor, desculpa até Esses interrompê-lo. fatores que você fala, né, todos eles, né, dependem de votações no Congresso. Uhum. O Congresso é majoritariamente bolsonarista. Sim. Né? Então, ter segurado a reforma nos termos, digamos assim, menos drásticos, eu considerei grande parte dos docentes vinculados ao movimento também consideraram, né, um avanço, né, diante do que se desenhava. Né? Claro. Agora, não dá para fazer uma mudança na reforma trabalhista, né, sem ter os votos necessários. Os sindicatos elegeram quantos deputados? Né? Isso, né? E eles tinham uma bandeira forte, né? Contra a bancada trabalhista, o próprio Lula reclamou disso, né? Que os sindicatos elegeram muito poucos deputados. Isso impossibilita fazer essa contrarreforma. Ninguém duvida que o Lula quer isso, ainda mais o Lula, um sindicalista de origem e de cabeça, de mentalidade. Né? O objetivo do Lula é fortalecer os sindicatos, mas é preciso, do outro lado, né, que haja, né, uma movimentação mais política dos sindicatos. Os sindicatos, para usar o jargão da esquerda, né, estão presos apenas à luta econômica, eles não se envolveram suficientemente na luta política. Né, e essa luta política, né, demanda um trabalho de bases, né, que eles atribuem ao governo Lula. Né? E o que nós podemos dizer é quem tinha que fazer essa mobilização nas bases, né, pressionar
o Congresso e pressionar o governo são os sindicatos. Uhum. O professor, o problema é que os sindicatos, em sua maioria, estão capturados por esse projeto que está em vigor aqui no nosso país, né, professor? Não dá para a gente negar que muitos desses sindicatos que o senhor disse que teriam, de fato, e eu concordo plenamente com o senhor, de fazer o trabalho de base, foram capturados por um projeto de poder e por um projeto político, né, que nesse momento está dialogando aí com o governo federal, né? A gente sabe bem que há uma série dessas entidades são ligadas ao próprio Partido dos Trabalhadores e, em muitos casos, não fazem críticas justamente para não melindrar e para não reforçar o discurso da extrema-direita, né, professor? Sim, é verdade. Enfim, é uma situação difícil, né? Bom, enfim, de toda forma, professor, eu queria continuar a seguir aqui o nosso papo falando a respeito do seguinte: essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, esses episódios que a gente tem observado, cenas que a gente tem visto na TV de casas absolutamente inundadas, totalmente cobertas aí pela água, uma tragédia sem precedentes, milhares de pessoas desabrigadas, aliás, perderam tudo aí nessa tragédia, estão em abrigos aí públicos, enfim. Em relação a esse episódio que a gente tem visto lá no Rio Grande do Sul, professor, como é que o senhor avalia as responsabilidades em relação a esse cenário aí que a gente tem visto e também as respostas para a tragédia de municípios, estados aliás, do estado do Rio Grande do Sul e da União? Como é que o senhor vê essa unidade aí em busca da reconstrução do Rio Grande do Sul e, nesse momento, na verdade, aí, de resgate aí das pessoas que ainda, porque, por incrível que pareça, ainda há pessoas que não querem sair das suas casas, estão lá nos seus territórios ali absolutamente inabitáveis. Como é que o senhor vê a atuação dos três poderes aqui no nosso país, inclusive o parlamento, o judiciário, o executivo, estão unidos aí em busca dessa reconstrução do Rio Grande do Sul? Como é que o senhor analisa aí a atuação da institucionalidade nesse quadro? Então, eu faria uma distinção, Anderson, entre o trabalho atual, né, de momento mais essencial, que é o trabalho de resgate das pessoas, de tentar minorar os efeitos das enchentes, em suma, o trabalho de socorro, de ajuda humanitária. Esse trabalho, eu acho que as três instâncias têm agido de forma harmônica e com eficácia. Né? Pelo menos eu não estou lá, né? Não estamos lá, mas eu não vi nenhuma denúncia séria, né, de descaso dos governantes, né, nas três instâncias do poder no país. Agora, a reconstrução aí será um outro capítulo, né? Como será feita essa reconstrução é uma questão que vai ter, digamos assim, umas clivagens, né, entre essas diferentes esferas, né, porque dois fatores, né, digamos assim, não tem unanimidade, né, em relação ao modo como a reconstrução deva ser feita. Primeiro é o fator de levar em conta as mudanças climáticas, eu resumiria isso no fator ecológico, né? Quer dizer, a ministra Marina Silva está fazendo um plano para evitar calamidades, né? Um plano que não é só emergencial, né? Mas que visa efeitos mais duradouros, né? Mas grande parte dos governantes, né, pelo histórico, né, e eu duvido muito dessa tese de que agora as pessoas vão acordar para a questão ecológica, né, o governador, o prefeito de Porto Alegre,
né, tem um histórico antiecológico, né? Eles tomaram medidas nos anos anteriores, né, no início de seus mandatos, de revogação de uma legislação ecológica. Eu morei em Porto Alegre, eu estudei lá, fiz o meu mestrado nos anos 80, e Porto Alegre era um centro de referência ecológica por causa do Lutzenberg. Uhum. Mas não era só a figura do Lutzenberg, né? Havia todo um movimento que, em torno dessa pessoa, o Lutzenberg era, de certa forma, um representante de um movimento muito forte, né? Não só na universidade, mas na sociedade como um todo. Tinha diversas associações e você se deparava com ela. Eu, como estudante, frequentava esses ambientes, né? E tive uma boa impressão dessa causa ecológica que, né, chegou, de certa forma, tardiamente no Brasil por conta aí dos movimentos vinculados não só à contracultura, mas também ao maio de 68. Uhum. Mas de lá para cá houve uma reversão. Lutzenberg deixou de ser referência, né? Houve uma ascensão econômica, mas também ideológica do agronegócio, né? Então, Porto Alegre hoje é uma cidade, né? Na minha época não se via, mas hoje é uma cidade tomada por caminhonetes, né? Então, essa posição ela é muito forte nas bancadas de vereadores, de prefeitos e na posição do governador. Então, eu acho que esse processo de reconstrução, levando em conta a situação ecológica, de promover maior reflorestamento, de impedir determinados usos que são causadores desses eventos climáticos, sobretudo no caso da agricultura, mas também, né, da própria manutenção das cidades. Esse processo não vai ser tão simples assim e tão exitoso como esperamos. É isso, é isso. Deveja... Sim, à vontade, professor. Não, eu só queria fazer um reparo aqui na minha última fala. Eu fiz aí essa crítica em relação a determinados sindicatos. A gente não pode deixar de esquecer que a gente não pode esquecer que os sindicatos foram extremamente atacados ao longo dos últimos anos, especialmente depois do golpe da presidenta Dilma Rousseff. A representação dos trabalhadores recebeu uma série de... mudaram a legislação trabalhista ao extremo justamente para dificultar essa representação dos trabalhadores. Enfim, o disposto sindical foi cassado aqui no nosso país. Não dá para deixar de lado essa questão que é fundamental, essa lembrança que há de que os sindicatos sofreram muito ao longo dos últimos anos aqui no país, especialmente no que diz respeito à sua construção, né? Perderam muitos associados, enfim, a gente tem que lembrar isso. O problema é que o governo Lula, de alguma forma, se comprometeu a mudar de alguma forma isso, a reformular a legislação, a revisar, no mínimo, essa reforma trabalhista, e até agora não conseguiu fazer nada nesse sentido. O 1º de maio é um exemplo disso, de como os sindicatos têm muitas dificuldades aí para mobilizar a classe trabalhadora. Naquele evento que tivemos lá no estádio do Corinthians, lá em Itaquera, em São Paulo, um evento extremamente esvaziado, um pouco mais há quem diga que foram cerca de 2.000 pessoas que estiveram lá naquele ato. Enfim, de toda forma, o próprio Lula fez uma crítica a esse evento, expor o presidente da República a uma mobilização pequena daquela, até pega mal, enfim, para um governo que se diz de reconstrução. O fato é que o governo Lula, de alguma forma, se comprometeu a revisar a legislação trabalhista, inclusive para reforçar os sindicatos, né? Algo que não tivemos até hoje. É por isso que eu citei, professor, a necessidade de um governo
do governo fazer um diálogo, ou do próprio presidente Lula, que é a principal liderança política popular do nosso país, ele fazer um diálogo mais próximo com a classe trabalhadora, já que os sindicatos, além desses ataques que eles sofreram ao longo dos últimos anos, de não conseguirem mobilizar a classe trabalhadora, alguns deles estão ligados intimamente ao projeto político que está no comando do país hoje. Ou seja, diante dessa incapacidade, a gente observa que a liderança política principal do nosso país, a centro-esquerda, que nesse caso é o presidente Lula, poderia atuar de alguma forma para fazer um diálogo mais próximo e mobilizar a classe trabalhadora. Você não acha, não, professor? Anderson, nós voltamos à questão inicial, né? Eu disse que o Lula não quer governar no modelo chavista, né? Ele não vai convocar a classe trabalhadora para as ruas, né? Porque isso vai levar a mais inflação, vai, né, dificultar o crescimento e certamente dificultaria a reeleição dele. Né? Então, esse é o cálculo, né? Agora, né, se o Lula for reeleito, e eu acho que esse é um cálculo que ele está levando em conta, né? Essa reforma trabalhista seria feita no segundo mandato. Né? Entendo. Eu, sinceramente, tenho lá minhas dúvidas se o governo vai ter força, mesmo com o Lula reeleito, ainda mais com uma extrema-direita ainda muito mobilizada. Lamentavelmente, quem mobiliza hoje aqui no nosso país é a extrema-direita. A gente não pode negar esse cenário. Ao que tudo indica, essa extrema-direita vai avançar muito ao longo desse próximo processo eleitoral. Enfim, muito grave todo esse quadro que está colocado. Enfim, de toda forma, vamos aguardar e vamos, acima de tudo, fazer a crítica de maneira construtiva para que esse governo possa avançar no sentido de favorecer os interesses da classe trabalhadora. O senhor vê algum risco para a popularidade do presidente Lula, professor, ao longo dos próximos tempos, a partir desse episódio lá no Rio Grande do Sul? Esse caso Eu aí... Eu queria continuar, Anderson, sim, falando do segundo ponto da reconstrução. Sim, à vontade. O segundo ponto da reconstrução é uma divergência, né, que diz respeito ao neoliberalismo. Por mais que o governo Lula tenha mantido bases neoliberais na economia, né, num ponto central do neoliberalismo, o governo Lula não fez uma ruptura, que é o ponto das privatizações, né? Diferentemente do prefeito Melo de Porto Alegre e do governador Eduardo Leite. Então, como virão bilhões para o Rio Grande do Sul para fazer essa reconstrução. Mas como essa reconstrução será feita? Esse dinheiro será investido pelo Estado ou será transferido para a iniciativa privada? Né? Nós sabemos que esse é um ponto, né, muito importante. A política do governo Leite foi de privatizar, privatizou Sim. empresas de gás, né, privatizou a distribuição de energia, né, e o mesmo em Porto Alegre, né, onde há até um movimento para privatizar as empresas de ônibus, né? As empresas de ônibus em Porto Alegre eram do município e eram muito eficazes, né? Funcionavam bem. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos voltar ao ponto que você falou. Pois é, eu queria falar justamente a respeito dessa questão relativa à popularidade do presidente Lula. Você acha que ela pode ser afetada positiva ou negativamente a partir desse desastre que a gente tem lá no Rio Grande do Sul? A gente tem observado a popularidade aí, a aprovação do governo Lula em queda ao longo desses últimos tempos aí, desde o início da gestão, há uma redução aí na popularidade do presidente Lula. Você acha que esse episódio que a gente está tendo lá no Rio Grande do Sul pode, de alguma forma, afetar essa popularidade para bem ou para mal? Então, depende do ponto de vista também, né? Digamos, né? A reação do governante em relação ao evento, né, a catástrofe, né, ao evento catástrofe, afeta muito a popularidade, mas nesse ponto eu acho que
não houve um erro do governo Lula, né? No sentido de que a reação dele foi rápida, ele se mobilizou e mobilizou o governo para o atendimento e o socorro aos desabrigados. E agora, né, hoje saiu a notícia de que ele vai cancelar a viagem ao Chile e vai novamente ao Rio Grande do Sul para anunciar a Bolsa Enchente. Uhum. Então, nesse ponto de vista, eu acho que isso não vai causar desgaste. Nós sabemos que é uma questão que causa, né? A Marta, quando era prefeita, teve um desgaste grande no início do governo dela, porque teve uma enchente e ela estava na Europa. Depois, em 2013, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin tiveram uma queda de popularidade porque estavam em Paris quando começaram as manifestações, né, pela redução das tarifas de transporte público na cidade de São Paulo. É isso. Isso não aconteceu, né? Uhum. Então, nesse ponto, acho que não haverá. Agora, há os efeitos indiretos, né? Uhum. Você mesmo, na sua chamada, trouxe uma questão muito importante que vai ser debatida daqui a pouco com o meu colega Pedro Paulo, né? Sobre a inflação dos alimentos, né? E há analistas, e eu concordo em parte com eles, que atribui essa queda da popularidade, né, não à inflação, porque essa tem baixado, né, mas à inflação dos alimentos. Né? Se você vai ao supermercado, e mesmo à feira, né, os preços dos alimentos estão, né, escandalosos. Né? Uma dúzia de laranja a R$ 15, né? São coisas assim, né, que faz com que, né, tem uma feira, né, na rua de baixo da minha casa, todo sábado, né, e eu tenho notado que a frequência dessa feira tem diminuído, as pessoas, né, estão comprando menos coisas in natura, digamos assim, né, elas aí estão voltando-se para os alimentos processados, né, que não são tão bons para a saúde, né? É verdade. E então, né, isso vai ter um efeito, mas esse efeito aí, né, vai depender de algumas variáveis também, porque, né, o mercado interno brasileiro, né, depende do Rio Grande do Sul, sobretudo no que diz respeito à produção de arroz. E isso o governo sabe, já fez uma mudança de alíquota que vai permitir a importação de arroz para manter o preço. Mas já há especulações, né? A gente ouve aí no noticiário especulações sobre o arroz que são incentivadas pelos próprios supermercados, que estão lá falando só podem levar 2, quer dizer, dando uma desculpa para o consumidor para a sua elevação do preço, né? Como se houvesse uma ameaça de desabastecimento que nós sabemos que não é verdadeira. Uhum. Exato. Mas vai haver, né, uma inflação local no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um estado muito autóctono, né? A produção, né, se você vai no supermercado, frequenta os supermercados, né, e, como eu já disse, morei lá, né, os supermercados do Rio Grande do Sul, eles têm produtos que são locais, né, na maioria dos supermercados. Nos supermercados do Brasil, não. Você vai em qualquer lugar, no supermercado no Nordeste,
né? Você vai encontrar um ou outro produto local, mas a maioria dos produtos são das grandes empresas nacionais, né, multinacionais que estão aqui instaladas. Mas lá no Rio Grande do Sul, não, há pequenos produtores locais, né, laticínios, e também mesmo a questão de frutas, de verduras. O gaúcho se acostumou, né, a comprar a fruta da estação, né, enquanto que nós temos aqui aquela padronização, né, de as mesmas frutas sempre, etc. Né? Uhum. E então vai haver um efeito local lá, sim, Sim. de inflação que não vai deixar de impactar a inflação nacional, porque a inflação nacional é a média das inflações locais, Sem né? dúvida, sem dúvida. Eu acho que o principal desafio do governo Lula nesse momento é justamente essa questão relativa à inflação dos alimentos, que é o que mais pega no bolso da classe trabalhadora, né, professor? O trabalhador brasileiro, ele gasta boa parte do seu salário na compra dos alimentos do dia a dia, enfim, isso é muito prejudicial aí, talvez para a popularidade do governo do presidente Lula, né? A gente tem feito aqui a crítica, inclusive, ao longo dos últimos tempos, relativa àqueles estoques reguladores, né, aquela política de estoques reguladores que a gente já teve durante muitos anos no nosso país e foi abandonada ao longo dos últimos governos. Os estoques reguladores hoje continuam zerados. A gente tem aí, desde o início do governo Lula, os principais estoques aí, dos estoques dos principais alimentos: soja, arroz, milho, café, açúcar, enfim, todos esses produtos estão com estoques zerados aqui no nosso país. Isso era extremamente importante para que o governo, de alguma forma, tentasse controlar essa inflação dos alimentos. Mas, infelizmente, eu estou até para conversar com o presidente da Conab aqui no nosso programa, o Edgar Preto, para falar um pouco sobre essa questão dos estoques reguladores. Eu tentei na semana passada, mas parece que ele está lá também no Rio Grande do Sul, acompanhando as iniciativas aí do governo federal para auxiliar as pessoas nesse quadro de desastre, enfim. Mas a gente em breve vai conversar aqui com o pessoal lá da Conab para saber um pouco a respeito dessa política de estoques reguladores, porque ela ainda não foi retomada aqui no nosso país. Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, que eu já estou alcançando aqui o tempo limite do nosso papo, eu queria tratar de um tema que para mim também é fundamental diante do que a gente tem visto nos últimos anos aqui no nosso país, as fake news, né? Porque elas acabaram ganhando agora novamente destaque em meio a essa tragédia aí no Rio Grande do Sul. Esses criminosos, em sua maioria são de extrema-direita, tentam colocar a responsabilidade por esse cenário de destruição no governo federal. Veja só, dizendo aí que o Estado só atrapalha, que não auxilia os municípios que são afetados aí por esse desastre. Até o Exército entrou no alvo dessa turma bolsonarista diante dessa situação lá no Rio Grande do Sul. O senhor, como sociólogo, como é que o senhor vê um antídoto para o Brasil ficar livre dessas chagas que são as fake news? Como é que a gente pode evitar que essas informações falsas sejam compartilhadas em massa aqui no nosso país, professor? A solução é simples, já foi apresentada, né? É uma legislação que coíba as fake news, né? Mas essa legislação, como todo o resto, né, nós sabemos, passa pelo Congresso. Já houve, né, avanços significativos acerca de uma PL da fake news, relatadas pelo Orlando Silva, que é um deputado que tem trânsito, né, com todas as alas do Congresso e que fez um trabalho de buscar um consenso, mas foi rejeitada pelo Arthur Lira, né, que dissolveu, né, a comissão que ele presidia e montou uma nova comissão. Ou seja, né, nós sabemos que no Brasil, quando não se quer resolver alguma coisa, se monta uma comissão, né? Então, nós encontramos aí a mesma dificuldade, né? Nós só vamos poder ter uma legislação nessa direção, né, se houver uma mudança no parlamento. Com esse parlamento que nós temos aí, dificilmente será aprovada uma lei da fake news, né?
E mesmo levando em conta que o mandato do Lira está para se expirar, né? E também o Lira faz isso um pouco, não imagino que ele seja adepto das fake news, né? Porque ele, em geral, até é vítima, né? Mas ele faz isso porque ele está esperando contar com votos da extrema-direita na sua sucessão. Sem dúvida que essa É um estratégia das equívoco. fake news... Cá entre nós é um equívoco, porque mesmo que ele eleja o melhor amigo dele como seu sucessor, o primeiro ato do novo presidente da Câmara será destituí-lo do poder, porque ninguém vai selar, né, assumir o cargo para ser tutelado, né? Já tivemos grandes exemplos nessa direção, então é eu tenho será ouvido uma muito... vitória de pirro, né? Uhum. Eu tenho ouvido muitas análises, professor, vindas de Brasília, de que o Arthur Lira, depois que deixar a presidência da Câmara, vai virar aí um deputado do Centrão apenas, né? Ele não teria poder nenhum para seguir aí comandando, ditando o ritmo da casa, mesmo se ele eleger o sucessor dele por lá. Pelo menos as análises aí que eu tenho visto aí de algumas figuras que dialogam com o poder com uma maior proximidade lá em Brasília, tem um diálogo muito próximo com o Congresso Nacional, o Arthur Lira vai cair no esquecimento após esse mandato dele, é o que eu tenho ouvido. Para a gente fechar agora, sim, de vez, professor, Que por que seja. essa... Só mais uma coisa sobre as fake news, né? Essas fake news tem um detalhe aí que não é muito ressaltado, que eu gostaria de chamar a atenção, que o bolsonarismo ele cria fake news para pautar o debate, né? Uhum. E a esquerda cai, né, como um patinho porque começa a discutir as fake news deles, etc. Mas no caso atual, né, e também é a segunda estratégia, e essa é muito útil e muito eficaz, a gente nem percebe, né? Eles usam fake news para disfarçar as posições deles, né? Então, né, está tendo um debate forte na sociedade, nos meios de comunicação, né? As pessoas conversando sobre isso, a gente ouve aí, né, nos bares, nos restaurantes, nas ruas, na padaria, as pessoas conversarem sobre a necessidade de mudanças climáticas, e eles todos são negacionistas climáticos, né? O Bolsonaro, para não dizer nada sobre essa situação, se internou no hospital por conta de uma elipsela que, né, conheço várias pessoas que têm elipsela e que não se internam, né? Então, né, esses deputados sumiram, né? Tem até um meme aí, cadê o Mourão, né? Esse pessoal todo sumiu. Então, para disfarçar isso, eles criam uma série de fake news para jogar o debate na outra questão, tirando, né, essa questão que seria importante de discutir, né, o negacionismo do bolsonarismo, né? Sim, então, sim. essa é uma política de evitar desgastes, criar fake news absurdas, né? Assim, né? E quanto mais absurdas, mais audiência tem, como dizer que foi macumba da Madonna, né? Então, Essa questão... Sim, sim. então é uma estratégia política, né? Que Sim. continua fazendo efeitos. É, essa... Mas só faz efeitos porque é uma rede poderosa, com financiamentos fortes, internacionais e nacionais, né? E que, né, nós sabemos aí, conhecemos, né, uma série de empresários que bancam, né? E agora até mesmo o presidente dono do Twitter, né, entrou nessa. É isso. Não, o senhor citou uma questão importantíssima, né? Ao longo do seu mandato, o Jair Bolsonaro o tempo todo tentou pautar o debate público aqui no nosso país. Essa é uma estratégia muito comum da extrema-direita, justamente pautar, tentar estabelecer aí os temas a serem discutidos no país para mudar o foco, criar cortinas de fumaça aí para tentar desviar o foco
em relação aos temas mais importantes do nosso país. Isso tem sido feito ao longo também dessa gestão do presidente Lula. A partir dessa utilização das fake news por parte dos bolsonaristas, eles tentam, de alguma forma, desviar o foco para o debate principal que há por aqui. Professor Ricardo, eu estou com meu tempo esgotado, até tinha outras questões para debater com o senhor, mas a gente vai deixar aqui para uma outra oportunidade. Quero agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez com a gente no Faixa Livre. É sempre uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa, professor. Uma boa semana para o senhor. Eu que agradeço.